Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao nosso pré-ENEM de cada dia. Eu sou o professor Alexandre, de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre as organizações internacionais. Nas aulas anteriores, a gente viu, a gente falou basicamente sobre a ONU, Nós temos aí diversas bibliografias que falam sobre ela. A ONU é, com certeza, a organização internacional mais conhecida. Mas hoje a gente vai dar uma pincelada sobre as outras, as organizações internacionais, que também são tão importantes quanto, apesar de algumas serem não tão assim conhecidas. É importante primeiro a gente saber o conceito de organização internacional, porque às vezes isso é muito, às vezes as pessoas confundem, não é verdade? Nós temos aí na nossa tela, justamente a bandeira da ONU, que é uma das instituições, como eu disse, mais conhecidas do mundo, e aí na tela está dizendo o seguinte: são instituições formadas por meio de acordos entre diferentes países que atuam em diversos âmbitos em nível internacional. O que é que a gente precisa saber em relação a isso? Em algumas bibliografias, ou aí mesmo pela internet, em alguns sites, quando a gente procura referências sobre organizações internacionais, às vezes a gente pode perceber que ali dentro das organizações internacionais também estão inseridos os blocos econômicos, mas isso não é problema. As organizações internacionais ou organismos internacionais também são compostos pelos blocos econômicos. O que é que a gente tem que levar em consideração? Os blocos econômicos, como o próprio nome já diz, eles são agrupamentos de países que estão relacionados única e exclusivamente às interações econômicas, a evolução financeira e econômica desses países, a equidade econômica. Já as organizações internacionais, propriamente ditas, algumas delas também estão relacionadas à economia, mas elas são voltadas para outras vertentes do bem-estar humano. Justamente aí na nossa tela nós temos o seguinte: elas podem ser sobre política, sobre economia, sobre saúde, sobre segurança, sobre trabalho, etc. O que é que a gente precisa aprender basicamente sobre isso? Que todo bloco econômico é por si só uma organização internacional, mas nem toda organização internacional é um bloco econômico, tá? A gente vai ver isso já ao longo da nossa aula. A gente começa, falando sobre o contexto de como elas surgiram. Basicamente, assim como os blocos econômicos, elas surgem no contexto que o comércio internacional está cada vez mais evoluído, Aí na imagem da nossa tela nós temos aí os planetas interligados, o contexto da globalização. Na imagem ao lado nós temos aí a Revolução Industrial. Aquela coisa que a gente tanto fala de que a globalização ela uniu os países do nosso planeta em relação à estrutura de transporte, à estrutura de informação e à estrutura de energia, não é verdade? Então é interessante a gente saber que as organizações internacionais elas surgem nesse contexto de tempo e espaço, certo? A primeira delas, que é relevante, a gente saber sobre ela, e ela é composta hoje por 38 países, basicamente, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Olha aí um exemplo que eu falei. A OCDE, ela está relacionada a questões econômicas, Ela é um encontro desses 38 países para discutir políticas públicas e econômicas relacionadas às suas economias, Mas ela não necessariamente é um bloco econômico, tá? Ela é uma organização internacional. Não só ela como o Banco Mundial, o FMI, elas estão voltadas para a economia, mas são organizações internacionais, certo? Passando adiante, a gente fala justamente sobre eles. Olha aí, são os três primeiros. O World Bank, que é o Banco Mundial, também conhecido como BIRD, Banco para a Integração, Reestruturação e Desenvolvimento. E o International Monetary Fund, que é o famoso FMI, Fundo Monetário Internacional. Esses dois,
foram criadas lá na Conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos, no período de Guerra Fria, né? O que é interessante a gente saber? Que essas duas organizações internacionais, elas estão voltadas para empréstimos financeiros, para financiamento, né, de países. Mas qual é a principal diferença entre elas duas? O Banco Mundial, por exemplo, ele trabalha com assuntos específicos. Ele concede empréstimos, assim como o FMI, mas ele trabalha com assuntos específicos. Por exemplo, relacionados à sustentabilidade, relacionado à educação de qualidade, relacionados a saneamento básico. Um país precisa, por exemplo, de empréstimos financeiros para um determinado fim relacionado à educação. Ele pode recorrer, por exemplo, ao Banco Mundial. Já o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o que ele se diferencia no sentido de que ele também concede empréstimos, mas ele concede baseando-se em algumas características. Primeiro que ele trabalha com países que estão estruturalmente ruins em sua economia. O que é que significa isso? Basicamente, ele trabalha com países que estão em crise econômica, especificamente. Esses países, quando estão em crise econômica, eles podem pedir empréstimos ao FMI. O FMI, né, ele concede esses empréstimos, mas mediante algumas questões. Por exemplo, você está em crise, mas você vai ter que seguir aqui as nossas regras para que eu conceda esse empréstimo a você. Basicamente é isso. Ele tem uma série de estruturas que devem ser seguidas pelo país que está pedindo o empréstimo para que ele conceda esse valor financeiro, digamos assim. Né? E o país é aquela coisa, você não está sabendo gerir a sua economia, então nós vamos pegar você pela mãozinha e vamos ajudar você numa espécie de assessoramento econômico, certo? Essa é a básica diferença entre essas duas organizações. O Banco Mundial trabalha com questões específicas, como eu falei, saneamento, educação, saúde, etc. Já o FMI, ele concede empréstimos relacionados à estrutura geral do país, né, a países em crise, e também com algumas ressalvas que o país deve seguir relacionadas a características, né, a imposições, digamos assim, tá? Essas imposições do FMI são duramente criticadas, inclusive, por serem consideradas bastante duras por alguns países, certo? Passando adiante, a gente fala sobre a World Trade Organization, que nada mais é do que a Organização Mundial do Comércio. Gente, isso é autoexplicativo. Uma Organização Mundial do Comércio, ela está relacionada ao quê? Ao comércio mundial, não é? Ela também surge, né, nesse contexto de que o mundo está cada vez voltado para as questões comerciais entre os países, e o seu principal objetivo é justamente organizar essas questões burocráticas relacionadas ao contexto do comércio internacional. Por exemplo, as taxas alfandegárias, os países que vendem os seus commodities, a questão do dumping. O dumping nada mais é do que países que vendem determinados de seus produtos, né, a um preço abaixo do mercado. Então, a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, ela tem uma tática anti-dumping, que nada mais é do que o país vender os seus produtos, né, a um preço equiparado ao mercado internacional. Então, é importante a gente perceber que a Organização Mundial do Comércio, ela está relacionada a todas as vertentes que estão relacionadas ao comércio internacional. As taxas, as tarifas, os preços de mercados, as mercadorias, quais países produzem o quê, como é essa relação comercial entre os países que estão próximos ou de outros continentes, tudo isso é levado em consideração pela Organização Mundial do Comércio, certo? Passando adiante, a gente vai para ela, a tão temida OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A gente ouviu bastante falar em OTAN nesses últimos tempos, né, relacionado à guerra da Ucrânia, né, da Rússia contra a Ucrânia. O que é a OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Olha a bandeirinha dela aparecendo na nossa tela. A OTAN ela foi criada
na época da bipolaridade mundial. Qual foi essa época, minha gente? A época que os Estados Unidos representavam o capitalismo e a antiga União Soviética representava a ideologia do socialismo, a famosa Guerra Fria. A OTAN ela foi criada com o objetivo de unir países para o caso de um possível confronto direto com a União Soviética e os seus países socialistas. Ela foi criada em 1948, mas lá em 1955, em contrapartida, a União Soviética também criou o seu pacto, a sua união de países, com o mesmo objetivo, né? Para o caso de um possível confronto direto, se os Estados Unidos atacassem, né, eles também teriam seus braços armados aí, digamos assim, na chamada corrida armamentista, que nada mais era do que o Pacto de Varsóvia, né? Porém, o que é que aconteceu? Com a queda do Muro de Berlim em 48, com a dissolução da União Soviética em 91, a OTAN acaba perdendo a sua função, não é verdade? De jeito nenhum. A gente pode até pensar que com a finalização da Guerra Fria, né, quando os Estados Unidos alcançam a sua hegemonia, o capitalismo também, consequentemente, a OTAN ela perdeu, não tem mais a União Soviética para lutar, então a gente pode pensar, não, ela não tem mais função, mas tem sim. De lá para cá, a OTAN ela adquiriu, né, inclusive países que eram antigamente do Pacto de Varsóvia acabaram aderindo à OTAN, entrando na OTAN. E, inclusive, uma das questões relacionadas à guerra da Rússia e Ucrânia está justamente relacionada a isso, a essa paquera, digamos assim, da Ucrânia relacionada à Europa e à OTAN, aos países da Europa em geral, ao Ocidente, digamos assim. Então, hoje a OTAN possui 30 países e ela continua mediando conflitos, né, pelo mundo afora. Por exemplo, na guerra do Afeganistão, na guerra do Golfo, né, a OTAN não teve descanso mesmo após o período da Guerra Fria, certo? Ela não perdeu a sua função e continua mediando conflitos até o presente momento, certo? Então a gente passa para a World Health Organization, que nada mais é do que a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde ela é também um braço, um dos vários tentáculos da ONU. Quando a gente fala de saúde, a gente geralmente pensa o quê? Hospital, médico, não é? Pessoas doentes. Mas é importante a gente frisar que quando se fala em Organização Mundial de Saúde, a gente não relaciona só a questões relacionadas à medicina, mas também a outras questões que estão relacionadas à saúde. Por exemplo, a higiene, a saúde mental. Uma pessoa, por exemplo, se ela não tem higiene, ela está mais propícia a angariar doenças, não é verdade? Então, países ou cidades, territórios, enfim, que não têm o mínimo de saneamento básico, consequentemente, ele corre mais risco em relação à saúde das pessoas, não é verdade? Então, saúde não envolve apenas médico, não envolve apenas hospitais. Saúde envolve uma série de outras coisas, inclusive saúde mental, né, que é uma coisa que está bastante em foco ultimamente. Né, nós temos aí, infelizmente, uma epidemia de ansiedade e depressão no mundo afora. Né? A Organização Mundial de Saúde também esteve relacionada com a pandemia de Covid-19 e é justamente esse o trabalho dela. Questões de erradicação de doenças, por exemplo, como a varíola, que foi erradicada já. Né? Hoje nós temos a varíola dos macacos, que teve uma volta, né? Mas a varíola em si ela já foi erradicada há alguns anos atrás. Erradicação de doenças, certas endemias e também pandemias mundiais, como a de 1918, a gripe espanhola, a própria pandemia do Covid-19, tudo isso é mediado, digamos assim, através de ações, de pesquisas, de interferências da Organização Mundial de Saúde. Certo, minha gente? A gente passa, então, para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Olha aí a bandeira da OPEP. Se você prestar atenção nessa bandeira, você vai ver que o nome
não está o PEP, está o PEC, né, com C no final, porque a sigla é em inglês. Organization Petroleum Exporting Countries, países exportadores de petróleo, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Né? Olha aí o professor de geografia exercitando o inglês. Essas organizações internacionais acabam fazendo a gente exercitar também essa prática. Né? A OPEP, ela possui basicamente hoje 13 países, e esses países, eles se encontram, eles se organizam para quê? Para tudo que está relacionado às questões comerciais do petróleo. São países que, como o próprio nome da organização já diz, eles são exportadores de petróleo e eles relacionam os preços do petróleo, as taxas alfandegárias, né, os países que mais produzem, a contribuição de cada um, a contribuição financeira, digamos assim, para que a organização se sustente, o preço do barril do petróleo. Quem nunca ouviu essa frase, né, nos jornais e meios de comunicação em geral? O preço do barril de petróleo tem subido ou tem diminuído, né, relacionado ao PEP. Enfim, a OPEP é a organização mundial que estrutura essa troca comercial, né, a questão das refinarias e também, obviamente, da extração desse bem tão importante que é o petróleo, né, no mundo de hoje. Certo, minha gente? E claro, a gente não pode deixar de falar dos grupos que também são organizações internacionais que visam, né, encontros relacionados à política e economia dos seus países membros. Alguns deles não são organizações internacionais oficiais, como por exemplo o BRICS, mas eles são de extrema importância, né, tanto na vida, né, na geopolítica mundial, como também nos concursos, no Enem, etc. O G7, que é o grupo dos 7 países mais industrializados do nosso planeta, né, Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá, Japão, Alemanha, enfim. A Rússia fazia parte, o G7 já foi G8, né? Só que quando a Rússia se apoderou do território da Crimeia, que era um território da Ucrânia, né, ela sofreu sanções ferrenhas relacionadas ao G7. Uma delas foi a suspensão, ou seja, a retirada da Rússia do grupo do G7, dos países mais industrializados, que na época era G8, obviamente, né? O G20 também está relacionado aos países industrializados, mas ele pega as economias mais avançadas do nosso planeta, os 20 países de economia mais avançada. Ou seja, o G20, dentro do G20 estão inseridos o G7 e também alguns países emergentes, até países do BRICS mesmo, inclusive o Brasil, tá? Já o BRICS, que possui a sigla com as iniciais de cada um dos seus países, né? É um grupo que foi criado por John O'Neill, né? Digamos assim. Ele não é uma organização internacional homologada com um tratado, enfim, que possui características e acordos firmados em documentação, mas ele digamos, países que o mundo está de olho neles. Por quê? Porque são países que são promissores em economia. O que é que significa isso? O John Neal, quando ele fez essa catalogação desses países, ele relacionou os 5 principais países que são economias emergentes que podem chegar aí no período de 40, 50 anos a serem grandes potências. Cada um à sua maneira, né? Cada uma dentro da sua vertente econômica. Temos aí o B de Brasil, o R de Rússia, o I de Índia, né, com toda a sua tecnologia, internet, a sua economia voltada para o terceiro setor. Temos aí o C de China, que já é uma grande potência do momento, né? E o S, que é a África do Sul, porque a sigla em inglês é South Africa, certo? Então, o BRICS, ele não é uma organização firmada em um tratado ainda, pelo menos até o presente momento, mas ele é de extrema importância para a geopolítica mundial e a gente não deve deixar de estudar sobre isso, né, de falar sobre isso, de conhecer as suas características, certo? E claro, as organizações não governamentais, que são aquelas que não são geridas pelo governo, mas elas são geralmente estruturadas em ações voluntárias. Temos aí o WWF, o Instituto Crioula, cada uma delas tem organizações
características diferentes. Anistia Internacional, com os direitos humanos, Grupo Arco-Íris, com as questões LGBTQIAPN+, a Cruz Vermelha, com questões de ajuda humanitária nas guerras, o Instituto Crioula, que também tem aí um braço na ONU Mulheres, falando das questões antirracistas, o WWF, o SOS Amazônia e o Greenpeace, que estão relacionados a questões ambientais, certo? Então, a gente passa para exercitar o nosso cérebro aí com a questão do Enem de 2010. O G20 é o grupo que reúne os países do G7, os mais industrializados do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, a União Europeia e os principais emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão e consulta. Entre os países emergentes que formam o G20 estão os chamados BRICS, que nós já falamos sobre eles. Termo criado em 2021 para referir-se aos países que o quê? Lembra que a gente falou que esse grupo ele está relacionado a uma organização que não é ainda formulada em um tratado, mas eles são economias emergentes. Então a gente pode perceber aí que dentre as questões que estão sendo mostradas, a gente só poderia responder a letra A, essas economias apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas, certo? E assim a gente finaliza o nosso tópico de hoje, esperando que o nosso tempo tenha sido proveitoso e esperando também que vocês fiquem bem. Acessem as nossas plataformas, resolvam itens. Por hoje é só.